nasceu em 6 de julho de 1907, na casa dos seus pais, que era conhecido como a Casa Azul, em Coyoacán, no México. O seu pai, o Guillermo Kahlo, era um alemão que veio morar no México quando ele tinha 19 anos. E a sua mãe se chamava Matilde González e Calderón, que era uma católica devota. Em 1913, quando a Frida tinha apenas 6 anos, ela contraiu uma doença, poliomielite. Essa doença ela deixou uma lesão no pé direito dela. Então as pessoas deram para Frida o apelido de Frida Perna de Pau. Isso fez com que ela começasse a usar calças longas e saias longas, o que marcou muito a sua vida. Frida não começou a pintar cedo. Inicialmente ela não pensava que a arte e a pintura poderiam ser a sua profissão e seguir a arte como uma carreira. Apesar de seu pai ter tido a pintura como seu passatempo. Entre 1922 e 1925, ela frequentou a Escola Nacional Preparatória do Distrito Federal do México, e onde ela fazia aulas de desenho e de modelagem. Sendo que nesse último ano, 1925, com 18 anos, ela começou a fazer ela aprendeu a técnica da gravura com Fernando Fernandes. Então, em 1925, no mesmo ano, ela sofreu um gravíssimo acidente. Ela viajava dentro de um bonde e esse bonde colidiu com um trem. O para-choque de um desses veículos lhe perfurou as costas e atravessou seu corpo, saindo pela sua vagina. Isso causou uma hemorragia muito grave. Então, Frida ficou muitos meses internada no hospital, fez diversas cirurgias, e enquanto ela esteve de cama, tinha um cavalete adaptado à sua cama, onde ela podia pintar suas obras. No ano de 1928, Frida Kahlo resolve adentrar ao Partido Comunista Mexicano. E lá ela conhece o muralista Diego Rivera, que seria seu futuro marido, pois ela se casaria com ele no ano seguinte, em 1929. Então, com 22 anos, em 1929, ela se casa com Diego Rivera. Foi um casamento muito tumultuado, com muitos problemas, muitos conflitos. Porque os dois eles tinham um temperamento muito forte e tinham vários casos por fora do casamento. Diego Rivera, veja só que loucura, ele sempre permitiu que Frida, que era bissexual, mantesse relações com outras mulheres, mesmo eles sendo casados. Porém, ele nunca aceitou que ela tivesse casos com outros homens. Certo dia, Frida descobriu que o seu marido Diego tinha um caso com a irmã mais nova dela, chamada Cristina. Frida ficou enfurecida, pois ela pegou eles na cama. E nesse ato de tamanha fúria, ela resolveu cortar todo o seu cabelo de frente a um espelho. Sua irmã mais nova teve 6 filhos com Diego, e Frida nunca conseguiu perdoar ela. Depois desse fiasco, Frida se separa de Diego e tem novas relações durante sua vida. Porém, em 1940, ela resolve se casar novamente com Diego Rivera. O segundo casamento foi tão problemático quanto o primeiro. Teve tantas brigas quanto. Porém, quando eles voltaram a ser casados, Frida construiu uma casa idêntica a dele, ao lado da casa dele. Eles se ligavam entre as casas por uma ponte. Viviam como marido e mulher, mas em casas separadas. Eles só se reuniam de madrugada, tanto na casa dele ou na casa dela. Frida, durante sua vida, ficou grávida muitas vezes, mas ela nunca conseguiu levar uma gestação até o final, porque o acidente que ela havia sofrido anos antes, aquele entre o bonde e o trem, causou muitas sequelas e isso nunca deixou que ela levasse a sua gestação até o final, gerando nela, fazendo que ela tivesse feito muitos abortos. Isso causou um desespero e fez com que ela tivesse tentado várias vezes o suicídio, com artefatos como facas e martelos. Até que em 13 de julho de 1954, ela, que tinha contraído uma pneumonia muito forte, foi encontrada morta.
Essa pneumonia foi tida como a causa da sua morte. Porém, não se descarta a hipótese de que ela tenha morrido de overdose, porque ela tomava um número muito grande de remédios. E talvez essa overdose tenha sido ou acidental ou talvez proposital. Proposital porque no último registro do seu diário constava que ela tinha dito: espero que minha partida seja feliz e espero nunca mais regressar. Isso teve uma deixa para a hipótese de suicídio. Porém, depois, na autópsia da morte dela, os pesquisadores disseram que talvez ela poderia ter sido envenenada por uma das amantes de seu marido. Na sua morte, Diego Rivera, seu marido, escreveu em sua autobiografia que o dia da morte da Frida foi o dia mais trágico de sua vida.
prestando atenção em cores que eu não sei o nome. Cores de Almodóvar, cores de Frida Kahlo, cores. Passeio pelo escuro, eu presto muito